Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Contextualizando, a nossa sala virtual aqui do Projeto 100, onde semanalmente nós convidamos um companheiro amigo do movimento espírita para comentar uma das páginas do livro que nós estamos estudando. E nós estamos estudando daqui até o dia 31 de dezembro o livro Coragem. É preciso muita coragem para vivermos esses dias de tantos desafios. E hoje o companheiro que vai nos acompanhar é o Cassiano Oliveira. Olá, Cassiano, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, noite, Fernanda. Tudo jóia? Pessoal do Facebook que nos assistem, todo mundo do Projeto 100. Muito obrigado pela audiência, pela atenção. Muito obrigado pela possibilidade de estarmos aqui. Então, Cassiano, conta para o pessoal de onde você é, que você não é daqui de Cabo Frio, né? Não, não, não. Sou mineirinho. Mineirinho. Hoje, hoje eu moro em Rio Paranaíba, perto de Araxá, de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. Minas E eu aqui a ainda gente não conheço. Ah, menina, as montanhas, o queijinho, o pão de queijo são um espetáculo. Não, as delícias a gente já até provou daqui. E mineiros a gente conhece bastante. Cassiano a gente conhece porque ele também fez um convite para a gente. Fizemos também um estudo virtual lá na Casa de Rio, Casa do Fizeram. Caminho, em Paranaíba, não é isso? Isso aí. A nossa Casa Espírita Casa do Caminho, aqui de Rio Paraíba. A gente está fazendo os estudos, as reuniões públicas toda semana e Fernanda nos deu o prazer da sua fala. Foi muito bom. E hoje você dá o prazer da sua fala aqui para nós. Estamos aqui, retribuindo. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho do livro Coragem, que é um livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier por vários espíritos. Mas a página que o Cassiano escolheu para fazer os seus comentários na tarde e noite de hoje é a página Nossa Casa, não é isso, Cassiano? Nossa Casa. É o capítulo É uma 10. página muito. Capítulo 10 do livro Coragem. E Cassiano, é fica à interessante vontade para iniciar. porque. Oi, tá joia. É interessante porque nossa casa é onde nós estamos hoje, com mais frequência, né? Graças à pandemia, nesses últimos meses, né? Já vão aí alguns belos 8 meses, pelo menos. A gente está vivendo dentro da nossa casa a maior parte do tempo. E aqui dentro da nossa casa física, né? Essa casa física que nós temos, é que nós estamos convivendo com um ser mais próximo de nós mesmos, que somos nós. Então, nada mais justo do que Emmanuel colocar, que o capítulo é de Emmanuel, né? Nada mais justo do que colocar realmente o tema nossa casa para este momento e também para a convivência que temos conosco mesmo. E ele vai logo de cara identificar quem que é a nossa casa na primeira frase da mensagem. A primeira frase é assim: a mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Então, quando ele fala isso, a gente já fica assim: nossa, e agora? Será que realmente estou residindo bem na minha casa? Vamos olhar para dentro de nossa mente. Vamos perguntar a nós mesmos o que estamos arrumando na nossa casa, ou melhor, desarrumando, porque ultimamente podemos dizer que nossos pensamentos devem estar iguais a um macaco louco, né, pulando de galho em galho, com tanta doideira que aparece na nossa vida, e principalmente nesses dias de pandemia. Tanto desespero, tanta aflição, que vivenciamos dentro de nós, porque estamos hoje restritos a esta casa, e a casa física nos leva a buscar a casa mental. Então a gente olha para as nossas quatro paredes todos os dias e buscamos dentro dessas paredes observar o nosso íntimo. E quando a gente acha o nosso íntimo, a gente encontra realmente essa situação que nossas próprias concepções faz com que nós construamos a nossa casa. Emmanuel, o próprio, no livro Pensamento e Vida, que é outro também um livro espetacular, já no seu capítulo primeiro, ele já vem colocar a mente
como sendo o espelho da alma. Então, se a mente para nós é a casa onde cada um de nós residimos, nós podemos dizer que essa casa habita uma alma, que está ali para nós, esta alma que somos nós. A questão é que nós já temos essa informação há mais tempo. Jesus falou isso para nós de diversas maneiras, mas uma forma emblemática. Está no capítulo 6 de Mateus, versículo 21. Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aí a gente percebe que Emmanuel traz esse complemento de Jesus, dizendo que a mente é o espelho da vida, em toda parte. O coração é a nossa face, é a face dessa mente. E o cérebro é o centro das ondulações mentais. Então percebam que o coração foi incluído na história. Ele já está aí presente dentro da arquitetura da nossa casa chamada mente. Então, podemos dizer aqui, quando falamos sobre mente, que não é apenas aquilo que pensamos, nossas ideias, nossos pensamentos. Não, ela envolve coisas muito maiores. Porque Emmanuel já coloca dentro da mente aquilo que está guardado dentro do nosso coração. E aí, quando a gente lembra do coração, vem os sentimentos, vem aquilo que trazem as nossas emoções. É a nossa emotividade que é posta. E quando ela é colocada para nós, ela se junta com os pensamentos. Mas será então que tudo isso é mente? Vejamos que ele vai além, traz para nós uma arquitetura de mente totalmente diferente. E a gente vai ver isso ainda nesse capítulo. Mas gostaríamos de colocar que a concepção nossa dessa casa que está aí, as nossas próprias concepções, elas se baseiam naquilo que recebemos de nossa educação, e aí a gente fala do lar, da nossa casa física, da nossa família, daquilo que recebemos do ambiente ao nosso redor. Porque Emmanuel vem colocar que tudo que a gente possui de criação se desloca e se renova de acordo com dois princípios. Primeiro deles, a interdependência. E o segundo, a repercussão. A interdependência é quando eu influencio os outros, e aí nós tivemos o período agora de eleições, né, onde houveram muitos influenciadores aparecendo e muitos sendo influenciados. E ao mesmo tempo que eu influencio os outros também me influenciam. Qualquer coisa que eu faço ou deixo de fazer causa algum impacto, causa algum tipo de alteração no ambiente. E isso vai na mente. O assunto é muito profundo. E por que está num livro chamado Coragem, né? Porque a gente vai ver no finalzinho qual que é o mistério por trás de tanta arquitetura, tanta construção mental e como podemos melhorar a nossa casa. Porque hoje podemos dizer está uma bagunça. E quando a gente entra, é igual aquele quartinho de bagunça onde a gente deixa todas as tralhas, né? A gente abre a porta, né, Fernando, e não consegue nem entrar. As coisas começam a cair em cima da gente. Você sabe que você está falando sobre isso, e eu estou me lembrando daquela passagem muito conhecida de Jesus, em que ele vai à casa de Lázaro, e Marta e Maria, que são as irmãs de Lázaro, Jesus se senta à sala e começa a conversar, e a palestrar, e a falar, e eu imagino que estar próximo a Jesus é uma coisa muito forte, né? E, de repente, Marta se vê muito atarefada, providenciando tudo, como costuma ser sempre o encargo de alguém, e Maria sentada, absorvendo tudo aquilo do mestre. E aí Marta chega para Jesus e pergunta, né, Senhor, olha a Maria que não me ajuda, pede a ela que, como se pedindo, toma uma providência, porque ela sabia que ele ali era a maior autoridade moral que existia. E Jesus olha para ela e fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você está me falando dessa arrumação, dessa casa mental, e eu estou pensando nisso. Muitos de nós, nesse momento, né, Cassiano, parece que estão materializando esse momento, quando a função é espiritualizar.
Então, muitos estão preocupados se estão, que não estão lá fora, que não estão fazendo as coisas materiais da vida e não estão, de repente, se apercebendo desse momento. Não seria também um pouco do sentido dessa fala de Emmanuel, porque ele fala da cultura, e a cultura de Marta e Maria da época era essa, né? Olha, as mulheres têm que cuidar da casa. Tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a nossa forma de ser, porque a gente estava num status quo, numa forma de ver as coisas, de fazer as coisas tão padronizada, e isso de repente se desfez. Isso destruiu-se sozinho, desfez-se. E aí não veio nada no lugar. Porque nós estávamos tão cheios de tralhas na nossa mente, no nosso coração, nos nossos pensamentos, que de repente isso tudo não é que foi limpo, né? Continua aqui dentro de nós, só que nós jogamos para um canto, que seriam os nossos interesses banais, e de repente a gente começa a ver que a casa está vazia. A nossa casa, neste caso, a mente vazia, seria a mente sem um sentido. A vida mental sem um sentido. E aí aparece, sim, essa dificuldade hoje das pessoas olharem para dentro de si. Tem um quartinho cheio de tralha para resolver, para começar a jogar coisa fora, para fazer o famoso 5S, organizar tudo, jogar o que não presta, reaproveitar o que pode, e as pessoas ainda não conseguem abrir a porta do quartinho, abrir a porta na mente da gente. Você agora falou uma coisa que poucos entenderão, 5S. Eu entendo. Porque eu fiz parte da administração pública, mas poucos entenderão o que você falou. Explica o que é 5S. É um conceito chinês japonês que está associado com a organização, a reestruturação, a reengenharia das coisas. A gente renova as coisas. Tem um quartinho de bagunça e lá a gente vai ver o que pode ser descartado, o que pode ser reaproveitado, o que pode ser reciclado e o que pode ser reutilizado, do jeito que está. É uma rotina periódica. Essas coisas todas é uma rotina periódica que a gente deve fazer na nossa casa, né? Senão as coisas começam a se acumular. A gente faz isso dentro de casa o tempo todo. A gente os japoneses só sistematizaram o negócio, mas a gente faz dentro de casa. Esse 5S a gente faz o tempo todo. Isso aqui tem que jogar fora, isso aqui não presta, isso aqui pode. Enfim, e isso na mente ainda não é feito. Esse é o problema. E hoje estamos com a tralha escondida e precisamos de renovar. Mas vamos adiante. Jesus alertou isso há 2000 anos, né? Há 2000 anos. Olha só como é que o negócio funciona dentro de nós, segundo Emmanuel, para fechar essa primeira frase. Senão a gente não vai para o resto da mensagem. O reflexo é o primeiro passo. Nós recebemos um estímulo. Né? A gente recebe um estímulo externo. Acendeu a luz, o olho já começa a ficar vendo a luz. Apareceu uma imagem, a gente vê a imagem na hora. É igual eu brinco às vezes nas palestras, é o seguinte, às vezes tem coisas que não dão reflexo para nós, outras dão muito forte. A palavra não é um exemplo claro disso. Eu vou desafiar todo mundo agora que está assistindo a gente. Brincadeira, né? Vou desafiar. Não pensem em um elefante. Quem não pensou no elefante, levante a mão. O não, ele não aparece para nós. O não, ele não aparece, ele não é uma palavra que dá reflexo. Então, é preferível usar afirmativas. E o reflexo, quando aparece, aqui é só uma brincadeira, ele traz para nós uma emoção, na hora. E quando ele traz a emoção, logo em seguida, essa emoção se personaliza numa forma idealizada. Aparece a ideia. E com a ideia vem a palavra. Eu quero exteriorizar isso. E da palavra vai para a ação. É o que estamos fazendo aqui. Então, esses reflexos aparecem o tempo todo e a nossa mente não para. A questão é, como eu posso organizar isso? Emmanuel vai dar a dica. Vamos continuar, senão a gente não vai adiante. Continuando o capítulo, ele comenta assim, a imaginação é o arquiteto do nosso verdadeiro domicílio. Então, a imaginação pode ir longe. Nós podemos fazer arranha-céus. O problema é como que a gente vai organizar esse arranha-céu dentro de nós. E aí, ele comenta alguns probleminhas. Se julgarmos que o ouro é o material adequado à nossa construção, cedo sofremos a ventania destruidora, ou enregelante da ambição e da inveja,
do remorso e do tédio que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Tá aí um problema quando a gente deixa algo tomar conta de nós, o domínio do ouro, por exemplo. Se supomos que o poder humano deve ser agasalhado de nosso espírito, agasalho de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente coroa a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos a alegria na crítica ou na perversidade, naturalmente nos demoramos no cárcere escuro da maledicência do crime. Ou seja, se a gente não sabe organizar a nossa casa mental, inevitavelmente vamos direcioná-la ao acaso dos nossos desejos, das nossas vontades. E aí, complementa Emmanuel, moramos em espírito onde projetamos nosso pensamento. Moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. E esse pensamento, gente, ele vai longe de acordo com as nossas forças de mente. A força da mente, ela faz com que o pensamento seja projetado longe. E a força que ela dá é de acordo com uma coisa maior do que o próprio pensamento, a vontade. Se eu tenho vontade sincera em projetar um pensamento em determinada coisa, esse pensamento vai. E aí vem aquela historinha, eu estava pensando em você e você me ligou, né? Ou eu estava pensando em você porque eu estava com agonia danada quando eu te liguei e você sofreu um acidente, algum problema de família, uma doença. A gente tem essa intuição, por quê? Porque a força do pensamento chega até nós, pela repercussão, e falamos inicialmente. E aí a gente vê isso que é muito mais profundo do que a gente imagina. A gente provoca, na verdade, verdadeiras ideias construídas no espaço. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vem falar para nós que o pensamento, na verdade, é um alicerce vivo de todas as nossas realizações. E ele pontua que é matéria mental. Matéria mental. Então, o pensamento, na verdade, ele faz com que nossa casa seja construída, de fato, na espiritualidade. Então, quando nós chegamos perto de pessoas nervosas, ranzinzas, tímidas, agressivas, amorosas, não importa a qualidade de emoção. Quando nós chegamos perto dessas pessoas, nós identificamos na hora qual é essa qualidade. Se ela é amorosa, se ela é agressiva, se ela é odiosa, se ela é tímida. Por quê? O pensamento que ela possui, a ideia central dela, é este, que traduz a sua emotividade. Então, nós moramos em espírito onde projetamos o nosso pensamento, realmente. E a vontade vai ser o nosso ponto crucial para que a gente possa mudar o pensamento, trazer uma nova morada, uma nova casa para nós. Porque a nossa casa hoje, voltamos a falar, está desarrumada, está bagunçada, está mal arquitetada. E aí, ele comenta, respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Isso é tão e aí importante. tem aquela menina, a gente vê essa frase de uma outra maneira, né? Às vezes aparece para nós nas estradas, aparece naquelas traseiras de caminhões, de carretas, tudo posso naquele que me fortalece. Quando aparece essa frase, é claro, a primeira impressão para nós é a seguinte, aquele que nos fortalece é Deus, nosso Pai, é Jesus. Então, quando vem essa mensagem, a gente poderia traduzir ou questionar nós mesmos. Será que aquele que me fortalece realmente é Deus? No meu pensamento? Na minha mente? Ou será que aquele que me fortalece é a ânsia do poder, da beleza, a alimentação da vaidade, do orgulho? Será que realmente o que está me fortalecendo hoje na minha casa mental é isto? E pior, tudo posso nessas coisas que me fortalecem? A gente acha que somos os bambambãs quando a gente faz isso. E aí, respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências da vida. Faz todo sentido nessa hora. Não pode colocar seus pensamentos. Mas, Cassiano, outra coisa que me ocorre aqui, que eu acho importante a gente comentar. Nós vivemos um momento em que coisas muito graves estão acontecendo. E às vezes eu me pergunto se quando a gente que é espírita coloca uma mensagem dessa,
se as pessoas não levam para o lado errado, né? Olha, respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. De repente a pessoa foi envolvida por um mal de saúde, um mal de algum tipo de violência, como nós vimos ontem, como nós vimos anteontem, como nós temos visto. E as pessoas olham para a gente e falam assim: mas olha que absurdo, veja se eu vou querer ter passado por isso. É claro que ninguém quer passar por isso, não é mesmo, Cassiano? Como é que a gente Sem dúvida. como é que a gente poderia falar isso para essas pessoas? Porque às vezes eu tenho essa impressão que quando a gente tenta levantar alguém, né, explicar um pouco sobre isso, nós que somos espíritas e temos essa visão reencarnacionista, mas essa visão de uma reencarnação pedagógica, não de uma reencarnação punitiva, você, professor como eu, sabe disso, entende isso perfeitamente, mas Sim, às vezes a gente percebe que as pessoas acabam levando para um outro lado. Você não concorda? certo, sem dúvida. As pessoas acabam levando para o lado pessoal, né? Faltou talvez só falar isso, mas Lado só a da gente sua não deve dor, levar para o né? lado só da dor. E vejamos o seguinte: Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele disse isso. Eu não vim para os Todos sãos. nós. Todos nós somos doentes. Se somos doentes, alguma coisa dói dentro de nós. Alguma dor aparece. E aí eu vi outro dia num comentário, não lembro onde agora, que a dor ela aparece como um grande remédio para os nossos desvios. A questão é se a gente sofre por essa dor. Como nós sofremos essa dor? Porque sofrimento não é só. Aí isso eu lembro de 20 anos atrás, um colega nosso falando, sofrimento não é só aquela situação de realmente ter a expansão da dor, sofrer com ela e tudo mais. Não é expiação apenas. Sofrer é passar por. É Então, isso como é aí. que nós passamos pela dor? O problema é que nós sofremos a dor muito mais do que deveríamos. Exageramos na dose. Tá certo que o remédio tem uma ação curativa, mas quando a gente exagera no remédio, ele pode ter efeitos colaterais. Não adianta. Quem já tomou superdosagem de alguma coisa sabe muito bem disso. Nunca Então a gente tomei, precisa graças. de dosar as coisas. Não. E realmente, eu também não. Às vezes a gente tem vontade de comer demais as coisas, mas não pode, né? Então a Ah, gente já isso começa a sim, evitar. isso sim. Comer Então, demais, sobremesa demais, sem infelizmente a dúvida. gente faz isso. E ali ele coloca como respirar o bem ou o mal. Olha, ele coloca que a nossa mentalização é como se a gente tivesse um ato automático de respiração. E nós colocamos a nossa mente e fazemos nossa atmosfera mental ao nosso redor de acordo com as preferências. Então a gente recebe realmente aquilo que estamos escolhendo. É a lei de causa e efeito. Sim. Ela às vezes aparece para nós de diversas formas. A gente que não consegue entender. Será que eu precisava realmente passar por isso? Precisava de alguma Uhum. forma, senão Deus não permitiria. Mas qual a Exatamente. lição que eu devo tirar com isso? Essa talvez seja a melhor pergunta. E as pessoas esbarram nisso porque não querem sofrer, né? É Seguindo, verdade. senão a gente não chega no final, né? E depois disso ele comenta: na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Realmente, hoje a gente vive isso e caiu tudo por terra. Porque a gente não tem um convívio, não deveríamos ter, né? Um convívio social dessas futilidades para que a gente possa vestir as nossas máscaras. Hoje a gente está despido, hoje a gente está sem elas. Deveríamos estar, né? Se estamos mantendo ainda, estamos mantendo a muito custo. E como a gente está despido, a gente precisa de agora colocar uma nova roupa, fazer uma nova casa mental. Precisamos de substituir valores antigos por novos. Olha só a renovação que está sendo proposta nesse momento para nós. E aí, qual é a forma de renovar-se? Vem Emmanuel complementar. Agora que é o pulo do gato. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor,
para a sublimação de nosso lar interno. Então, se a nossa casa hoje está um casebre, abandonado, no meio do nada, perdido, nós precisamos de reformar. E a melhor reforma começa fazendo o trabalho no bem. Não importa, gente, se estamos fazendo de forma automática. Às vezes nós, quando adentramos o Espiritismo, né, antes do Espiritismo entrar em nós nos sentimos maravilhados com essa doutrina, que acabou de colocar a doutrina consoladora e renovadora. Ela é assim. E a gente fica tão maravilhado com ela que a gente quer fazer 1000 coisas. Aí a Vera está falando isso para nós. A gente quer fazer 1000 coisas. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ir na evangelização, eu quero trabalhar com a sopa, eu quero trabalhar com a cesta básica, eu quero trabalhar na campanha do quilo. E o trabalho incessante no bem ajuda. Mas mais do que o trabalho incessante no bem, olha o que ele nos oferece: amar. Porque o trabalho incessante no bem não significa que eu estou amando. Ele nos oferece a oportunidade milagrosa de amar. Só que nem todos nós ainda estamos nessa aptidão, estamos no contato direto com o que seria amar. Amar é muito mais do que nós imaginamos. Mas o melhor exemplo está em Jesus. Ele serve-nos como modelo e guia, como a questão 625, por causa disso. Ele amou até os seus últimos instantes e até depois da morte. E esse amor envolve sacrifício, envolve necessidade de mudança, envolve tolerância, envolve uma série de coisas que, novamente, nossa casa mental não está acostumada a fazer. E aí entra-nos essa palavra-chave, que é a vontade. Novamente, no Pensamento e Vida, Emmanuel fala que a vontade é o leme de todos os nossos conhecimentos. É ela que direciona a forma como a gente age. E ela traz um impacto determinante sobre todas as coisas. Sim, ela traz esse impacto sobre quais coisas? Sobre a mente. Mas aí Emmanuel coloca a mente com 4 aspectos. 4. Quem são esses aspectos que Emmanuel coloca? Tudo nos direciona. O desejo, a inteligência, a memória e a imaginação. Esses quatro departamentos da mente são direcionados pela vontade. E aí a gente tem que novamente perguntar. Nossa casa pode estar desarrumada, pode estar bagunçada, mas porque nós deixamos elas assim. Não é porque fulano, ciclano, beltrano quis, não. Eu quis ela desarrumada. Basta agora que eu tenha vontade para esse esforço, trabalhando no bem, para fazer a renovação. E aí Emmanuel comenta, para a gente finalizar, que eu acho que já está em cima da hora. Por isso mesmo disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o nosso caminho, segundo ele, e abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes, e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Trabalhemos. Mas o trabalho não é só o trabalho braçal, gente. O trabalho nosso é o trabalho íntimo também. Porque senão a gente começa a perder o sentido da pergunta e da resposta da questão 919. Quando Kardec pergunta qual o meio mais prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E a resposta a gente sabe. Um sábio da antiguidade, Lázaro disse: conhece-te a ti mesmo. A gente até decorou, né, Cassiano? Já decoramos. Porque pelo menos a gente já gravou ainda. Ainda não fazemos, mas já gravamos. O conhecer, né? Um dia eu vou conhecer Cabo Frio, né? Quando eu for conhecer, eu vou ver e vou ver e vou ver e vou conhecer e vou tomar consciência de como funciona, como é que são as belezas naturais, como é que as pessoas, tudo isso vai ficar na minha mente. Eu vou tomar consciência. Conhecer é isso, tomar consciência. A questão é, nós não tomamos ainda consciência de nós mesmos. Nós não sabemos quais são as nossas vontades, nossos desejos, melhor dizendo, nossa imaginação, como é que ela é, como é que nossa inteligência trabalha.
Como é que estão as nossas memórias? Nós ainda não nos conhecemos, nós não paramos um tempo para pensar sobre nós. Está aí a pandemia para a gente fazer isso e estamos fugindo nas nossas futilidades. Então, trabalhemos para que a nossa casa, depois, no mundo pós-pandêmico, seja uma casa, no mínimo, arrumadinha. Como diz o pessoal, né? Nós somos pobres, mas pelo menos somos arrumadinhos. E sejamos Isso é pobres em espírito, né? Para que sejamos pobres em arrumadinhos. espírito, mas caprichosos, né? Porque a gente Opa, se imagina, a gente quer muita coisa, né? Quer essa casa arrumadinha, quer nessa nossa casa, que esse nosso templo que nos recebe nessa encarnação arrumadinho, mas a gente, como você bem alertou, Cassiano, a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, com a nossa casa mental. Né? Joana de Ângeles fala muito sobre a casa mental também. fala, E eu acho que fala. assim, foram momentos preciosos. Você quer fazer suas Só para considerações encerrar, finais? só para fazer a consideração final, já deixando novamente a mensagem, acho que a Emmanuel foi muito claro. Porque com a mensagem dessa está num livro chamado Coragem. Porque a coragem, gente, não é ser impetuoso e sair com os braços, o peito aberto e enfrentando qualquer coisa, não. É apesar de estarmos em quaisquer adversidades, ainda assim prosseguirmos. Então, as adversidades podem ser externas, como a pandemia, mas podem ser internas, como o destrambelho mental que temos hoje na nossa sociedade, cuja célula fundamental somos nós mesmos. Muito obrigado a Fernanda pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Queridos amigos, então, olha que meia hora passou assim voando, né, Cassiano? E foram considerações muito felizes. Nós esperamos que tenha ajudado a todos, assim como nos ajudou imensamente falar com esse nosso amigo já, o Cassiano, que se Deus quiser, retorna aqui Valeu. conosco em mais algum momento. Um abraço a todos, excelente domingo, excelente finalzinho de semana, até sábado que vem com o novo Contextualizando. Um abraço. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.